Boa noite a todos. Segundo dia das parábolas de Jesus, já estamos mais ambientados com a casa. Aquele nervosismo da estreia está passando. Ainda há alguns resquícios. Algumas coisas dos slides foram corrigidas, aquelas transições que eram uma experiência, não deu certo. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido, a parábola do fermento e a parábola da pérola de grande valor. Mas sempre começamos as nossas falas sobre as parábolas com uma prece. A prece é importante para que possamos entrar em harmonia com os amigos espirituais. Alguém desejaria fazer essa prece hoje? O povo espírita é um problema no negócio de prece, né? Parece que trava. Que coisa! Quem quer falar? Quem quer fazer? Acho que eu mesmo vou fazer. Tá bom. Vamos fazer. Rogamos ao Mestre Jesus que nos ilumine neste momento em que estamos presentes para aprendermos sobre as suas parábolas, para compreendermos os seus propósitos maiores, que a espiritualidade maior da casa nos inspire nossos corações, nossas mentes, e a palavra que professamos, dourada e envolvida pelo amor do Mestre. Jesus, Mestre amado, nosso modelo e guia, que tenhamos sempre em mente o seu Evangelho, o seu guia, o seu manual de boa conduta, e que ao segui-lo, possamos a cada dia mais nos tornarmos melhores, para que a cada dia mais, fortalecidos no seu amor, sejamos seus fiéis seguidores, hoje e sempre. Obrigado, Mestre. Estou na frente de vocês, meninas. Vocês duas, né? Meninas. Oi. Você quer falar aqui no microfone? Dá para ouvir lá? Porque assim vai ser retrospectiva para baixo. Ah, tá brincando. Alô? Alô? Tá ligado? Pode aumentar um pouquinho. Alô? Primeira vez que eu vou falar com o microfone. Agora a gente tem que fazer assim. Não dá. Agora sim. Não. É que ali eu fico muito de lado para eles. Isso não é mal contado. Agora, dá para ouvir? Levanta o volume. Ele é meio temperamental, funciona, só quando ele quer. Acontece. Todas, sempre vai ter uma questão técnica. Esses aparelhos eletrônicos, eles têm vontade própria. Esse aqui tem. Uma hora ele quer funcionar, ele funciona. Uma hora ele não quer funcionar, não funciona. Esse aqui está funcionando? Então vamos falar desse. Se o pessoal que está sentado aqui quiser ir para o meio, fique à vontade, tá bom? Com exceção de você. Mas como eu estava dizendo, nós hoje vamos abordar a parábola do tesouro escondido, a parábola do fermento e a parábola da pérola de grande valor. Com essas três parábolas, Jesus vai encerrar a série sobre a natureza do reino dos céus. Ele vem falando desde o semeador, do trigo e do joio, da mostarda, e agora ele fala da parábola do tesouro escondido, a parábola do fermento e a parábola da pérola de grande valor. Ele está encerrando a série do reino do céu.
últimas 3 parábolas, pérola, fermento e tesouro escondido, foram faladas em particular para os discípulos. As 3 primeiras não. Ele falou em público. Mas por que ele fala em particular aos discípulos? Por alguns motivos. Eles já eram capazes de compreender o linguajar do mestre. Eles já estavam se preparando, eles já estavam prontos para entendê-lo. E essas 3 parábolas, Jesus não explica. Ele não explica aos seus discípulos as parábolas como fez com as anteriores. Ele está preparando-as para que entendam e eles mesmos possam explicar as parábolas, sem a presença dele. Então a parábola do tesouro escondido, ela aparece apenas em Mateus. É o único evangelho que apresenta essa parábola, os demais não. E ela ilustra o grande valor do reino dos céus. E por que é importante nós entendermos essa parábola? Jesus começa assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Mateus é o único. O que é importante observarmos nessas parábolas são as minúcias que o mestre nos proporciona. O reino dos céus é semelhante, não é igual. E quando nós lemos, nós achamos que é igual. Jesus está dizendo claramente que não é. Há um tesouro que, oculto no campo, o tesouro já estava oculto, foi achado e escondido. Achou e escondeu de novo, por um homem que, movido de alegria, de gozo, de prazer, foi vender tudo que possuía e comprou aquele campo. Agora imaginemos nos dias de hoje, se alguém de nós, homem, chegamos em casa e dizemos assim: olha, vamos vender tudo que nós temos, porque eu encontrei uma coisa muito valiosa, mas da qual eu não posso falar nada agora. Como é que a nossa família reagiria a uma atitude como essa? Como vender tudo? É necessário muita coragem, ter noção perfeita do valor do tesouro, para que você não desperdice os bens que você já acumulou com muito suor. Bem, uma outra coisa que é interessante nessa parábola, que está na palavra comprou aquele campo. Vamos entender por que Jesus está falando essa parábola. Nos tempos de Jesus, as riquezas não eram as moedas, não havia moedas praticamente circulando. Eram a prata, o ouro e as pedras preciosas. Nós temos que ter essa noção para entender a parábola. E nessa época, Israel estava sob domínio de Roma. Eles eram escravos. E, consequentemente, havia muitas guerras. E havia também muitas incertezas políticas. Trocava-se o tempo todo de governante. O que os da elite faziam com as suas riquezas? Quem são os da elite? Os príncipes, os reis, os sacerdotes. Esses guardavam as riquezas em suas próprias casas. Guardavam o ouro, a prata e as pedras preciosas. E um local da casa chamado Casa do Tesouro, que muitas vezes nós conhecemos hoje como Sala do Tesouro. E mantinham uma guarda a seu serviço. Havia guardas na porta dessa Sala do Tesouro, dessa Casa do Tesouro, 24 horas. Então, os abastados podiam pagar. Mas, os que não podiam manter essa guarda, mas também tinham seus tesouros, eles enterravam na sua propriedade. Por quê? Devido às guerras, aos saques, aos ladrões que poderiam entrar e roubar tudo, já que não havia nenhuma guarda. Mas, consequência da guerra, muitos desses senhores também se mudavam quando a guerra eclodia naquela região. Eles se mudavam para outras regiões mais seguras. E muitos deles não voltavam mais. Morriam por lá. As guerras duravam anos. E aquele tesouro ficava lá escondido, perdido.
Jesus tinha pleno conhecimento disso. Ele conhecia toda a sociedade. Ele conhecia a economia, ele conhecia a cultura, ele conhecia a política, ele conhecia os hábitos e fazia uso disso. Esses senhores não voltando, aquele tesouro ficava esquecido. E, em consequência disso, havia em Israel uma lei que proibia que as tribos vendessem as suas propriedades para outra tribo. Lembram-se que eram 12 tribos? Eles não podiam vender as suas terras para outra tribo, devido ao fato de ter tesouros escondidos ali. E todo aquele que o achasse, por direito e por lei, era proprietário do tesouro. Então havia essa lei, rigorosa inclusive. Entendendo esse momento que Jesus está nos relatando, ele continua falando do costume praticado por muitos e conhecido por todo o povo. Tanto que na parábola dos talentos, que nós vamos ver depois, tem essa passagem: Senhor, eu conhecia-te, e sei que és um homem duro, que ceifas onde não espalhaste, e, com medo atemorizado, escondi na terra. Olha o hábito, a tradição: o teu talento, aqui tens o que é teu. Então, se poderia esconder um talento, poderia se esconder um tesouro também. E agora voltamos ao homem que achou o tesouro. Nas parábolas anteriores, do semeador, do trigo e do joio, da mostarda, o dono do campo era o Senhor da terra. Ele cultivava aquilo que era seu. Nessa parábola muda de figura, e nós não percebemos quando estudamos. Nesta parábola, Jesus diz que, ao achar o tesouro, vai e vende tudo o que tem para que possa comprar o campo. Ele não era dono do campo. Ele era um empregado que estava trabalhando ali. Ele era um jornaleiro, trabalhava por um jornal, por uma diária. E encontra o tesouro. Por isso que na parábola achou e escondeu. Ele achou e escondeu, até comprar o campo. E sabia que todos os bens que ele tinha era suficiente para comprar o campo, mas não o tesouro. E assim, Jesus vai mostrando aos seus discípulos, associando a parábola com aquilo que ele quer falar realmente, que é do reino dos céus. Fala do momento material que eles vivem, do que eles conhecem. E ainda sobre o homem. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então, o tesouro pode ser bom ou pode ser mau. O tesouro nunca é neutro. O tesouro, quando ele é bom, você tira coisas boas. O que é um bom tesouro? Que Jesus se refere quando ele fala isso. Ele está falando do tesouro do espírito, da alma, a essência do ser. Ele está falando da bondade, da caridade, do perdão, do amor. Ele está falando desse tesouro. E eles compreendem quando ele pergunta: entendeis o que vos digo? E eles dizem: sim, mestre, sabemos. Ele não precisa explicar mais. E o tesouro mau que ele se refere? Aquilo que nós ainda muitos nos prendemos. Não só a questão da matéria, do metal, mas sim do quê? Da raiva, do ódio, da perseguição, da vingança, do não entender o próximo. É desse tesouro que ele está falando. E ele avança um pouco mais. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Não enterrem os seus tesouros, onde a terra a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Qualquer tesouro material não permanece em nossas mãos, mesmo nos tempos de hoje. E conversando sobre essa história, analisando a história dessa parábola com a Soninha, ela diz assim: mas ainda hoje enterram sim, lá no Paraguai, naquelas fronteiras, para o lado do Paraná, enterram coisas ainda no chão. Enterram. Então é algo que realmente acontece ainda hoje.
e que ele fortalece. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Quais são os tesouros que nós podemos levar para os céus? O bom tesouro. Qual é o bom tesouro que nós ouvimos todas as vezes que lemos o Evangelho de Jesus? O amor. Quando Jesus, no seu Evangelho, fala o tempo todo de amor, ele está falando desse tesouro. Porque em função do amor, você é caridoso, você é fraterno, você não é vingativo, não cultiva o ódio, você leva um bom tesouro. Onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Que traça e ferrugem são essas? Nós ficamos imaginando traça de armário, ferrugem dos ferros, e não é isso. A traça e a ferrugem que nos roem são aquilo que nós carregamos ainda e não conseguimos nos libertar. E estamos tentando. E ao cultivar o bom tesouro, eles vão saindo naturalmente, por si só. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E imediatamente ele entra na outra parábola: sois o fermento do mundo. E o que ele quer dizer com sois o fermento do mundo? É essa parábola aqui. O reino dos céus é semelhante, novamente, não é igual. Muitas vezes nós ouvimos dizer o reino dos céus é igual, não é. Jesus nunca disse isso. É semelhante ao fermento que uma mulher, percebam a imagem da mulher. Jesus já começa a colocar a mulher no seu devido lugar, ao lado do homem, espiritualmente idêntica, igual, semelhante. As mesmas virtudes, os mesmos problemas. Jesus já começa, mais de 2000 anos, a trazer a mulher à sua devida posição. Toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Vamos entender esse processo que Jesus está começando a nos trazer. Como é o processo de panificação? Pega-se um pouco de fermento, lança-se na farinha, mistura, espera um tempo até que a massa cresça, para que e o calor concorre para isso. Todas as vezes que nós queremos fazer pão usando fermento, nós precisamos do calor, inclusive do meio ambiente. Mas Jesus está falando nesse momento, embora ele não diga como nós estamos colocando aqui, que para que algo cresça em nós precisa ter calor humano, ter calor do amor. Temos que ser voltados para energeticamente doar calor ao outro. É o processo de fermentação. Quem olha para a massa do pão e não viu ainda, não diz que tem fermento ali. Não diz isso. E depois de algumas horas, a própria massa levedada acusa a presença do fermento. Quantos olham para nós hoje que já somos levedados? Alguns ainda não cresceram muito, mostro-me aqui, porque às vezes não tem o calor necessário ainda, está meio frio ainda. Então, mas o fermento está ali, esperando o calor, o momento certo. Daí é importante nós entendermos nessa parábola que Jesus está dizendo o seguinte: cada um tem o seu tempo de crescer, mas todos têm o fermento. E ele continua: vós sois o sal. E se o sal for insípido, isto é, não tiver mais sabor, com que se há de salgar? Como é que vamos temperar algo se o sal não serve mais? Está insípido, sem sabor. Continuando um pouco mais nessa parte, esse sal será pisoteado pelos homens por não ser necessário, ele não cumpre a função dele. Vós sois a luz. Aqui está a luz. O sal. Vós sois o fermento do mundo. É importante entendermos isso, porque muitos estudos sobre as parábolas de Jesus, principalmente sobre a parábola do fermento,
consideram o fermento como algo mau, como algo ruim. Realmente na Bíblia tem muitas passagens que diz que o fermento é algo ruim, algo mau. Mas Jesus, lembre-se do Evangelho, não coloca jamais algo que não seja o amor. Esse fermento que ele fala, vós sois o fermento do mundo, é o amor que nós temos dentro de nós, que o Pai nos coloca, é a luz que o Pai nos coloca e é o sal que nos tempera. Entender essa parábola passa por tudo isso. E quando nós olhamos para o fermento, que é esse que nós conhecemos, lembra do fermento de tablete? Que a maioria de nós usamos, não é? Na verdade, esse fermento que nós conhecemos é isso aqui, ó. São essas micobactérias. O fermento, ele é composto de milhões e milhões de outros seres que produzem e fazem com que a massa cresça. Nós somos como esses pequeninos aqui. Nós temos uma força grande, enorme em nós, que quando usada de forma adequada, fazemos levedar uma massa para um bom crescimento. Temos que entender que nós somos o fermento do mundo, sim, e um bom fermento, pois estamos aqui no trabalho. O fermento na Bíblia, vamos entender o que Jesus nos fala. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ele está dizendo, esse fermento não é bom. Não se deixe levedar por ele, não se deixe impregnar por ele. Qual é o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes? Olha aqui, eles tramando, eles vilipendiando, eles acusando. É um fermento ruim, que vai se espalhar por aqueles que estão aptos a receber. E Paulo, em Coríntios, na carta aos Coríntios, nos diz assim: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, a vossa vaidade, é um fermento ruim. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo está alertando os coríntios que há algo ruim dentro daquela eclésia e que não pode ser permitido que cresça. E, portanto, é um fermento ruim. O fermento em si é diferente do tesouro. Ele pode ser bom e ruim, mas também ele pode ser iníquo. Quando ele perde a sua capacidade de levedar, de fazer algo crescer, ele não serve para nada, ele é jogado fora. E Paulo continua um pouco mais. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, fermento que não tem efeito, fermento que não serve para nada. Jogamos fora esse fermento. O que é velho em nós? Que fermento velho está em nós, que não nos serve mais? Para que guardá-lo? Nem com o fermento da maldade e da malícia. Temos que substituir por quais? Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Quando ele fala do ázimo, Paulo está se referindo ao ázimo, que é algo sem fermento. Ele está falando, não coloque em fermento ruim. É melhor ficar sem nada, puro, e crescer a partir de você mesmo. Paulo está alertando o tempo todo para a questão do fermento. A parábola do fermento fala sobre nós, sobre todos nós, sobre a espiritualidade, sobre nós encarnados, sobre os nossos propósitos, sobre aquilo que desejamos, sobre aquilo que cultivamos. Terezinha Oliveira, ela traz essa mensagem para nós segundo o seu entendimento. Fermento é uma ideia espiritual. Também a ideia espiritual que está vivendo e agindo em alguém. Qual é a ideia espiritual que vive em nós e que age em nós? A de Jesus? Ou a daqueles que o condenam, que o perseguem? Pode comunicar-se aos que o rodeiam, aqueles que estão à nossa volta, e ir promovendo neles idêntica transformação. A transformação boa que ocorre em nós começa a ocorrer aos que estão à nossa volta, levedando a massa humana, todo o grupo social. Isso é Terezinha Oliveira.
um fermento que levedou e se propagou pela massa humana e pelo grupo social que nós muito bem conhecemos, reconhecida inclusive na espiritualidade. Mas, continuando, por que Jesus se refere a isso? Jesus acompanhou muitas vezes sua mãe preparando a massa, e ele utiliza-se dessas lembranças para falar aos seus discípulos o que é o fermento. Eles entendem o que ele está falando. Vejam as contradições mesmo naqueles filósofos que estudaram muito o Evangelho, a Bíblia. Para Santo Agostinho, as 3 medidas significavam os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Onde estão os 3 filhos de Noé? O que eles fizeram, o que deixaram, o que propagaram? Que fermento eles foram? Mas Jerônimo pensa diferente. Jerônimo diz: a santificação, as 3 medidas é a santificação do espírito, da alma e do corpo. Opa, Jerônimo, espírita? Não é o que a doutrina nos diz? E Jerônimo e Agostinho não concordavam. Então é inútil ficarmos debatendo essas questões. Temos que colocar em prática o Evangelho. Sermos o fermento que produz, e não que apenas fique iníquo, sem nada. Haroldo Dutra Dias, um grande trabalhador, dedicado, estudioso, conhecedor da doutrina, diz o seguinte, que as 3 medidas são como as 3 revelações: Moisés, Jesus, a doutrina dos Espíritos. Moisés, a justiça. Jesus, o amor. A doutrina dos Espíritos, a verdade. Quando nós entendemos que a justiça, o amor, a verdade são os ingredientes necessários para que tenhamos um bom fermento, para que possamos crescer bem, nós mudamos de patamar de conhecimento. Nós avançamos para uma outra etapa. Não mais o tesouro escondido, mas para uma etapa em que nós vamos fazer parte desse tesouro. Nós seremos parte do tesouro, porque nos tornamos algo maior. Algo maior que, quem vai dizer para vocês, depois do cafezinho, é a Soninha, a pérola de grande valor. Nós nos tornamos isso. Nós eliminamos de nós as impurezas e nos tornamos a pérola de grande valor. Que é, para que vocês descansem um pouco da minha voz, a parábola a seguir, que a Sônia vai apresentar. Tudo bem? 10 minutos para o cafezinho? Tá tempo, né? Olha, eu falei em 30 minutos, hein? Certinho. Enxugou. Então, vamos tomar um café? Para espalhar o sono? O sexo só é escolhido no corpo material. No campo espiritual não há sexo. Não há definição. E você escolhe a definição, o papel que melhor lhe cabe. E com o tempo você tem consciência disso. Muitos de nós já temos consciência. Eu, por exemplo, ainda não sou uma pérola de grande valor. Mas eu sei que sempre vou escolher o papel feminino, porque eu acho a elegância máxima da criação. Mas os homens acham o contrário. Aqueles que escolheram o padrão masculino. Olha que coisa maravilhosa. E nós podemos trabalharmos em comunhão, no papel masculino, no elemento feminino, no elemento feminino. Tudo que é feito depende desse elemento feminino para prover. E as 3 medidas da evolução? Aí nós vamos esquecer Agostinho, vamos partir para Jerônimo. A doutrina espírita nos esclarece isso. O espírito é a essência. Ele carrega, faz parte do Criador.
que os espíritos esclareceram para Kardec quando ele perguntou como que era o espírito? O vosso vocabulário não tem alcance. O máximo que você pode entender como espírito é que ele é uma chama. E aí o que os espíritos estão mostrando? Quando Moisés pergunta para Jeová, o espírito, o espírito líder que o guiava através, né? Ainda tem algumas religiões que acreditam que Jeová e Deus é a mesma pessoa. Pergunta para ele, como que você é? E ele diz, afasta-se um pouco e olhe para a sarça. E o que Moisés vê? O que ele descreve biblicamente? E eu vi uma chama que consumia a sarça e esta não se consumia. O que os espíritos esclarecem em Kardec? O espírito é como uma chama. Então, a linguagem se completando. Perispírito é o nosso corpo em essência. O que os espíritos nos esclarecem? Que não importa o tanto que nós evoluímos, aonde quer que nós vamos carregar um corpo quintessenciado chamado perispírito, que dá forma, que dá modelagem. O que André Luiz nos esclarece? O espírito, quando se quer fazer presente, usa-se do perispírito e da modelagem, a modelagem que ele escolheu, feminino ou masculino. Mas, fora disso, ele é luz. E encarnado, ele é luz coagulada. Olha que explicação maravilhosa de André Luiz. Então, o perispírito é o instrumento de aperfeiçoamento que nós vamos carregar sempre. Aonde que está esse instrumento de aperfeiçoamento? Aonde que nós fazemos esse aperfeiçoamento? Na erraticidade. A doutrina nos explica. Quando nós estamos desencarnados, na erraticidade nós aprendemos. No corpo material, o terceiro veículo, é a atuação de experimento. Então, a vida material, a vida que nós vivemos agora, é a vida experimental. Nós devemos experimentar se o que aprendemos na erraticidade já passamos e tiramos de letra na nossa prova. Prova que muitas vezes nos custa lágrimas, muitas vezes nos custam noites de sono, muitas vezes nos custam ansiedade, desespero, angústia por aí afora. E muitas vezes nos custa a não aceitação. E a não aceitação muitas vezes leva a uma dor tremenda. Qual de nós, espírito encarnado hoje, pode dizer que não passou pelo suicídio? Nós não sabemos. Mas só pela qualidade das provas que vivemos, nós já carregamos a sementinha da certeza que erramos. E muitas vezes que erramos muito. E às vezes nós encontramos confrades que querem saber o que ele fez no passado. Deus nos dá uma bênção maravilhosa, um período de pausa, um período de trégua, porque encarnado nós carregamos o corpo material por ser matéria densa, energia densa, luz coagulada, como diz André Luiz. Nós carregamos por um período de tempo de 0 a 120 anos, o máximo que nós estamos vivendo no corpo material, o esquecimento parcial, porque enquanto dormimos, readquirimos as lembranças do que somos. Não, eu quero saber o que eu fiz no passado para ver que prova, por que eu estou passando por essa prova. Mas amor, mas querido, mas meu lindo, você está passando por essa prova, não precisa saber o que você fez. Uma coisa você pode ter certeza, o quê? Você errou. Tanto quanto nós erramos. Todos os que estamos encarnados somos devedores. O que Emmanuel fala com relação a isso? Quando perguntam para Chico, no livro O Consolador, o que é o assaltante, o prisioneiro, que está encarcerado? O que é? O que Emmanuel responde? É somente um de nós que a lei o reconheceu. É somente um de nós que a lei o reconheceu.
deixando claro que todos nós somos criminosos da vida espiritual. Estamos pagando a nossa pena. E muitas vezes não pagamos com tanto louvor assim ao arca. O reino dos céus é semelhante ao fermento que leveda a massa e a impregna com a sua própria essência. Podemos ser tudo, mas nada seremos sem a essência divina. É isso que nós precisamos ter em consideração. E Jesus é considerado o pão ázimo da Páscoa, a passagem, o renovar. Quando Jesus veio para isso, olha, não está funcionando o que existe. Eu estou aqui para mostrar que é dessa forma. Daqui para frente vocês me seguem. Seguindo, jogamos fora o que é velho, o que não presta, e recomeçamos de novo, com um novo fermento que ele ensina. Que fermento que ele ensina? Do amor, da caridade, da compreensão. Tudo ensinado por ele. O reino da terra é em qualquer lugar na galáxia, no universo, no cosmos, em qualquer lugar é reino dos céus. E ao sabermos que em qualquer lugar é o reino dos céus, nós vamos aprendendo a não falar mal da terra, chamá-la de um grãozinho de areia, vale de lágrimas, e sei lá mais o que, e quando eu escuto isso eu falo, ou melhor, quando eu leio isso, eu falo, ai Senhor, estou entendendo por que nesta eu vim surdo. Eu sou o alfa e o ômega, porque eu ainda não sou pérola de grande valor, né? Ainda fico irritada quando escuto alguém falar que a terra é um vale de lágrimas. É um lugar para o nosso aperfeiçoamento. É um lugar para o nosso entendimento. É um lugar para a nossa felicidade. Nós fomos criados para a felicidade. Nós estamos com Jesus que veio para dizer, olha, tudo que está ruim, eu já botei fora, estou aqui na cruz, eu fui crucificado, eu sou o seu pão, o seu vinho, fazei isso de mim, lembrança em minha memória, para que vocês tenham uma vida feliz, para que vocês compreendam o que é o amor. É para isso que eu estou aqui. Ou é uma passagem, ou é uma brincadeira? Não é uma brincadeira, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu fecho tudo. Ou vocês estão comigo, ou vocês estão comigo, porque nenhum de vós vai se perder. Agora vocês podem escolher o caminho fácil, tranquilo. Ou escolher o mais difícil. E muitas vezes nós escolhemos o mais difícil, muitas vezes. Tem, olha lá, até 20, mas eu não tenho tempo. Tem. Tem? Tem. Pode não. Falta só 2. A pérola de grande valor, os espíritos empenhados no serviço terrestre. Nós estamos empenhados no Evangelho do Cristo, na causa do Cristo. Jesus vai à frente abençoando o trabalhador divino que vai limpando a eira. É Emmanuel falando isso para a gente. Vós sois um trabalhador divino. Vós limpa a eira do mundo. Eu estou olhando, eu estou no espaço, eu estou no universo. Ou será que nós, espíritas, convictos de que podemos ir e voltar, que podemos alcançar o Pai a qualquer momento através dos nossos pensamentos, queremos que Jesus faça a longa viagem do seu processo de condensamento para encarnar novamente, para nos ensinar o que já ensinou? Uma só vez. O que eles dizem? O que os Espíritos dizem? Mais de 4.000 anos Jesus gastou para diminuir a sua evolução, condensar a sua luz, para aproximar-se da Terra, de maneira a poder encarnar. É o próprio Emmanuel que nos conta isso, a caminho da luz. Mas às vezes nós queremos cálculos, nós queremos medir, e da promessa de Deus de que o Messias viria naquele momento que Moisés está contando, o momento do nosso erro, o momento das nossas provas, a linda poesia no livro de Moisés.
ao nascimento de Jesus dá 4.000 anos. Está aí os cálculos. Está aí. Manuel não imaginou, não inventou. Buscou. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. Se você pensa o bem, você vai criar o bem. Se você pensa o mal, você vai criar o mal. Se você sente, você atrai. Se você sente o mal, você atrai pessoas que também sentem o mal. Você também atrai o mal. Se você acredita, você torna a realidade. Tem pessoas que dizem assim, sabe, não dá para viver num mundo cor-de-rosa. Nós estamos num mundo violento, num mundo sujeito, num mundo de corrupção, num mundo disso, num mundo daquele outro. A lei da mente é implacável. A lei da mente é implacável. Quanto mais mal nós imaginarmos, mais vamos atrair. Quanto mais nós sentirmos, quanto mais nós pensarmos, nós vamos criar. Nossa, eu saio de um problema e caio no outro. Eu saio de um problema e caio no outro. Quem será que está criando? Às vezes nós falamos assim. Eu sei disso, faço atendimento fraterno. A minha vida é um mar de problemas. Eu saio de um problema e caio no outro. Eu vim aqui porque me falaram que na casa espírita dá um passe e eles afastam todos os encostos e eu vou ficar livre de todos os meus problemas. É? Dá vontade de dizer assim, olha, nós ainda não temos aquela ferramenta maravilhosa, um passe de mágica que abre o seu cérebro, tira o seu cérebro, te deixa a vida vegetativa e anula teu espírito. É nós que pensamos, nós que criamos. E às vezes nós mudamos, saímos de outras religiões, caímos de paraquedas no espiritismo e continuamos, temos as mesmas atitudes. Só que na outra religião nós dizíamos que era o demônio. No espiritismo somos obsessores. Continuam carregando os nossos problemas, as nossas dificuldades e os nossos erros. Nós atraímos. Olha lá, Joana limpando a nossa mente implacável. A mensagem da vida é a harmonia. Ai, como é gostoso viver em harmonia. E toda parte estua o equilíbrio e deflui as leis cósmicas. Olha, gente, que coisa gostosa. Você sentir essa energia em torno de si. A criatura humana está fadada ao amor. Então há um determinismo, né? Todo mundo fica perguntando no espiritismo, há determinismo? Olha o que Joana diz, fadado, não pode fugir. Só que é o amor. Nós estamos determinados ao amor. Jesus já disse isso, nenhum de vós se perderá. Então, mesmo que nós queremos nos perder, Ele vai nos encontrar. Ele não conta? Nós vamos contar uma parábola da ovelha perdida. Percorrendo os caminhos da ordem para atingir a paisagem do bem-estar. Indispensável, portanto, permanecer em sintonia com o pensamento universal. O que é o pensamento universal? O que pulsa? Qual é a essência que há em nós? O Criador. Que vibra por toda parte, preservando a confiança em Deus e aprendendo com o tempo as preciosas lições do equilíbrio. O próximo estudo vai ser um estudo sobre a morte e a parábola da rede. Mas eu vou aproveitar que está assim, já vou entrar na prece, que eu já estou avançando o sinal. Não tem campainha aqui, né? Está avançando o sinal. Já está em luz vermelha. Amigo Jesus, todos os dias temos a oportunidade bendita de aprender contigo. Todos os dias podemos fechar os nossos olhos e nos teletransportar ao mundo
Monte das Oliveiras. Monte este que o Espírito de verdade nos esclareceu que a dor foi sagrada, porque é ali que tu chorou. É ali que tu se condoeu de cada dor nossa. Foi neste momento, Jesus, que tu se transformou, mostrando o Espírito que era e transladado de luz, com os olhos voltados ao universo, num clamor da carne jundida ao Espírito, tu dizes que teu Espírito estava pronto, mas que a dor do momento, lembrando o profeta Isaías, que te descreveu como um cordeiro que carregava sobre si todas as nossas dores, e era um arquilhão, era um ferrolho que lhe transportava o coração, e ao trespassar seu suor em gotículas de sangue desce pela face, mas tu a exemplificar, com os olhos humildes, que já tinha nos avisado para aprender de ti que era manso e passivo, manso e humilde, disse: seja feita a tua vontade, Pai. E é deste exemplo, Senhor, que nós, ao acordarmos e vermos que temos mais um dia de oportunidade, nos transportamos ao Monte das Oliveiras e lhe dissemos para ser feita a sua vontade, na prova que carregamos, nas doenças que não podemos sanar, na angústia e depressão que não podemos eliminar, na prova difícil do trabalho, ardido e dolorido do pão de cada dia. Nas separações sem fim das almas que amamos, que é levada pelo véu daquilo que chamamos morte, e que nos cala fundo a saudade de cada amigo partido, na dor sem fim dos amigos espirituais que nos assistem, que nos carrega nos braços e ainda assim lamentamos, ainda assim reclamamos. Jesus, doce amigo, que sempre nos acolhes com as mãos estendidas, que nos abraça e consola, dizendo que não estamos perdidos, que a lágrima que nos corre às faces são as pérolas que entregamos a Ti. Queremos que ela seja perfeita. Queremos ter dado um passo a cada degrau da infinita escada de Jacó, a caminho da evolução, a caminho da perfeição maior. Que possamos vencer as nossas dificuldades, que possamos vencer a nós mesmos, nos conhecendo, Senhor, e aprendendo a amar como Tu amaste, aceitando o irmão no todo, sem querelar com os defeitos de cada um, porque nós mesmos escondemos em nós toda a nossa tragédia e toda a nossa imperfeição. A vestimenta de carne cobre os nossos erros, mas também abre as portas para que eles possam ser corrigidos.
Somos prisioneiros, Senhor, de nós mesmos, encarcerados num corpo de carne, para aprender e evoluir. Mas nós não temos condições de aprender e evoluir sem a sua mão divina que nos acolhe, que nos ensina, que nos ampara. Encha, Senhor, o nosso jarro sempre partido a pingar de tua água salutar, continuamente. Não se canse de nós por mais que derrubamos, por mais que pingamos. E faça de nós estrelas de luz, sal da terra, luz do mundo, que leva o amor, o perdão, que ensina, mas acima de qualquer coisa, Mestre, que ao ensinar, cada um de nós possamos aprender e praticar, para que o teu reino, os céus felizes, possa na terra se instalar. Esteja conosco em todos os momentos e nos abençoe, Senhor, e nos leve aos nossos lares em paz, e que possamos estarmos reunidos na próxima semana com a tua paz, e que durante esta semana inteira aprendamos a distribuir a sua paz. Te agradecemos. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até a próxima semana. Todos aqui. Um estudo sobre a morte e a parábola da rede. O estudo sobre a morte é essencial para que possamos aprender a lidar com a morte que alcança a nós, aos nossos familiares.